Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos por aqui novamente, dando continuidade à nossa jornada em conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Deus. Nesta tarde gloriosa de sexta-feira, 26 de junho de 2026, vamos meditar, vamos ouvir uma palavra que fica lá em Isaías, capítulo 2, versículo 6. O Senhor tem uma palavra para nós, para o seu povo, né? E fala assim a palavra do Senhor. Tem o texto, o título, A Glória Futura do Verdadeiro Israel. Juízes preparatórios, o dia do Senhor, a purificação de Jerusalém. É claro que a gente não vai ler tudo, mas a gente vai ler do 6 em diante, amém? Fala assim, mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoreiro como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate e os nobres se humilham, portanto lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Amém? A gente vai ficar por aqui, porque primeiro aqui Isaías está tendo uma visão do Senhor, do que vai acontecer com o próprio povo do Senhor, no dia da sua vinda, no dia verdadeiramente que o Senhor virá buscar sua igreja, no toque da última trombeta. Ele levará sua igreja, mas derramará o seu juízo sobre a terra, sendo que no decorrer de 3 anos e meio, o juízo do Senhor já vai estar sendo derramado sobre a terra. Mas toda a limpeza que o Senhor fará, a purificação, como está falando aqui, a purificação será no dia da sua vinda, verdadeiramente. E é no toque da última trombeta. Então significa que vai tocar uma primeira, uma segunda, uma terceira, até chegar à última. Assim como foi no êxito do povo do Senhor saindo do Egito. Tocaram as trombetas, e aquelas trombetas o Senhor chama da festa das trombetas. Tocaram as trombetas naquele lugar e era derramado o juízo de Deus naquele país, né? Naquele povo. Então aqui o Senhor está dizendo que primeiro ele fala de uma glória futura, mas a gente leu já o juízo preparatório do Senhor sobre essa terra, sobre o povo que não quer. E aqui está falando que é sobre o seu próprio povo, o povo de Jacó, né? Que o Senhor desamparou. Mas por que o Senhor desamparou esse povo? Nós prestamos atenção por que o Senhor desamparou esse povo? Porque esse povo, ele já estava, eles se associaram aos costumes dos estranhos, dos gentios. Eles começaram a ser agoreiros, eles começaram a fazer as obras que o povo estranho faz. Eles começaram a fazer o quê? Né? Eles começaram a se assemelhar com tudo que o mundo faz. Eles também, o povo do Senhor, estava fazendo. Então o Senhor diz para esses que não se arrependeram, que não se vestiram, né, de humilhação diante do Senhor, continuaram com seus olhos altivos, continuaram com a sua soberba, continuaram com as suas riquezas. Para esse povo,
o Senhor diz, não vai ter perdão. Assim como para o mundo não vai ter perdão. Então, meus amados, o que eu quero dizer nesta tarde, dando continuidade a um assunto que a gente já deu no último vídeo, não é pela Copa, não é. O problema não é só a Copa agora. O problema está no povo do Senhor, que quer se comparar com o povo gentil, com o povo iníquo, com o povo do mundo. Meus amados, o que eu quero dizer é que o Senhor ele está com uma grande insatisfação diante da sua igreja. A sua igreja está de uma forma, sabe, se degradando, ela está regredindo ao que era para ela estar progredindo, para ela estar crescendo espiritualmente. Ela está regredindo, na verdade. A gente vê quanta idolatria o Senhor chama. Eu falei no último vídeo que o Senhor, diante do Senhor, quem tem sabe, troca ao Senhor, seja por que for, pelo que for, e eu vou continuar batendo na tecla que é o que mais tem chamado a atenção de público, né? O que mais atrai gente, na verdade. Não deixa de não ser o futebol. E também a política. Não deixa de chamar a atenção, de atrair a igreja do Senhor. Porque eu não vou dizer o mundo procura no homem, procura aos seus olhos o que ele acha que é certo. Mas a igreja quando chega no tempo de futebol, né? Eu posso dar agora o exemplo da Copa. Outrora a gente já assistiu, a gente tenta, né, assistir da melhor forma possível, da forma com mais santidade. Mas, amados, quando a gente vai lendo a palavra do Senhor, a gente vai se libertando. Eu posso dizer que eu nem assisto mais nada. Eu não assisto porque não tem nada mais bom, ainda que o Senhor possa usar, sim, esse meio, esse canal, possa ter alguém que ainda honre o nome do Senhor lá. Mas a igreja que a maioria assiste, ela tem rasgado a Bíblia, ela rasga a Bíblia nesse momento. Como ela pode rasgar a Bíblia? Ela rasga a Bíblia nesse momento, às vezes, quando chama palavrões, quando está, sabe, tão decaído o negócio, quando ela começa a se unir com o mundo, se parecer com o mundo de todas as formas, de forma que a igreja perde até a cabeça, fazendo, sabe, bolão, perde a cabeça fazendo, como é que eu posso dizer? Entra em caminhos que às vezes ela não tem para como pagar, ela não tem como se haver, mas ela está lá fazendo fazendo o quê? Para ver se ganha. Então, algo que está roubando a santidade do povo do Senhor, não agrada ao Senhor. O que rouba a santidade do povo do Senhor não agrada. E o povo do Senhor, que era para ser chamado seu povo, está se comparando ao povo que não era povo do Senhor, que não é povo do Senhor. Porque só é povo do Senhor, um povo eleito, sacerdócio real, aquele que é comprado pelo sangue do Cordeiro. Mas se ele estivesse deixando enredar pelas coisas do mundo, ele não vai mais ser povo do Senhor. Ele vai ser tido como os gentios. Ele vai ser só servido para ser pisado. E não é diferente com a política, que muito povo do Senhor, que era para ser povo do Senhor, está se corrompendo com a política, fazendo campanhas dentro de igreja, campanhas com o seu povo, fazendo, sabe, passeata na rua. O Senhor não se agrada de tudo isso. A gente vai se libertando, meus amados. Eu falo isso porque o Senhor, ele não se agrada de nada disso. Eu falo isso porque o Senhor tem, para mim, o Senhor tem se mostrado, se revelado, assim como ele diz, ele se revelou para um povo que não chamava, que não procurava por ele. A palavra do Senhor diz em Isaías mesmo que o Senhor colocou ciúmes no povo que era dele. Em Israel,
com o povo que não buscava. Por que o Senhor colocou ciúmes com o povo que era dele? Israel, né? Porque Israel estava se parecendo com o mundo igual como hoje o povo do Senhor está. E aí o Senhor não hesitou em tirar esse povo para que nós fôssemos enxertados na videira, para sermos, junto com o verdadeiro Israel espiritual, um povo eleito para o Senhor, uma noiva que o Senhor está preparando, santa. Mas se o Senhor não hesitou em tirar aquele povo que para eles vieram a palavra primeiro, para os judeus, imagina para nós se a gente não buscar o Senhor, meus amados. Se a gente não buscar o Senhor em temor, em respeito, se a gente não der valor na graça que o Senhor nos deu para a nossa vida. Meus amados, ao invés da gente estar agora buscando o Senhor mais concordiamente, junto com os outros irmãos que quiserem, de estar em casa, sabe, nos fortalecendo na fé, nos unindo, nos santificando ainda mais. A gente está, muitas das vezes, o povo está se depravando de todas as formas ainda mais, está se depravando. O povo do Senhor está se depravando nos olhos, porque está muitas das vezes, nossa, um carro passou aqui estrondando. Na sua boca, né? Que muitas das vezes está lá no meio dos ímpios, dos iníquos, e está fazendo a mesma coisa do jeito que o povo está, o povo do Senhor, que era para estar se santificando, está fazendo as mesmas coisas, perdendo a cabeça, sabe, na jogatina, porque se a pessoa estiver fazendo jogos com o placar, colocando dinheiro, não deixa de não ser jogatina, e tudo isso não agrada ao Senhor, não agrada. Então, meus amados, o que eu quero dizer para nós, o nosso Senhor, o que Ele quer é que a gente se separe do mundo, que a gente saia das obras que o mundo pratica. Nos tempos que nós estamos vivendo, que verdadeiramente a terra está gemendo com dores de parto, aí com todos esses terremotos, muitos inocentes, muitos irmãos, como está ao redor do mundo, sabe? Aqueles que conhecem um pouco, conhecem a palavra do Senhor, está buscando conhecer como eu, sabendo os acordos de paz que o Senhor nos manda olhar para Israel verdadeiramente, né? Para que nós possamos saber em que tempo que ela está, os acordos de paz que está sendo seguido com o Trump e os seus na mesa, colocando a mesa, e a gente estamos orando para que o Brasil seja hexa. Muitos estão orando para que o Brasil seja hexa, muitos estão aí, sabe, ao invés de abrir a boca, está clamando pelas praças, pelas almas, está abrindo a boca sabe, quase que adorando a seleção, sendo que a nossa pátria é o céu, a nossa pátria é a Jerusalém, verdadeira Jerusalém. É por ela que nós devemos estar nos buscando, nos desgastando. Nós devemos estar temendo o nome do Senhor, do que Ele pode fazer com a nossa alma. Meus amados, de verdade, eu trouxe essa palavra porque o Senhor tem me instigado para trazer, tem colocado no meu coração. E se eu não me fiz compreensível, né? Se não me compreender, eu creio que o Senhor vai esclarecer, vai ministrar no coração de cada um dos irmãos. Porque o que o Senhor está buscando verdadeiramente é que nós estejamos nesse mundo agora, nos últimos tempos, nos últimos dias, verdadeiramente, porque aqui é o dia do Senhor. É o dia que o Senhor vem buscar a sua igreja, mas é o dia que o Senhor vai purificar a terra. O Senhor quer que nós estejamos verdadeiramente nos separando, buscando a Ele, nos santificando no interior da nossa casa, com a nossa família, meus amados. E não buscando o hexa, não buscando no homem o que Ele pode nos dar nas eleições, meus amados. Busquemos ao Senhor enquanto há tempo.
enquanto nós podemos achá-lo. Buscar. Em nome de Jesus, fique na paz.